Campina Grande, terça-feira, 22 de julho. Graças a Deus estamos juntos outra vez, embora estejamos viajando à Terra Santa para participarmos da excursão de escavações arqueológicas, mas nós gravamos todos os programas para que você, internauta, telespectador, não deixe de nos assistir, de nos acompanhar. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus e também você ouvirá o reverendo Bernardes Dias Lopes e Jeremias Sala de Prosa falando sobre afetividade em família. Como vai a sua família? Como tem sido o relacionamento familiar? Tudo isso você ouvirá dentro de instantes. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Agradeçamos a Deus por este dia que Ele está nos abençoando. Enquanto estamos viajando, mas nós registramos os nossos programas, deixamos todos os nossos programas gravados para que você possa continuar conosco. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo. Pedimos-te a tua bênção sobre cada internauta, sobre cada telespectador que está ligado conosco. Fala-nos através da tua palavra, que será ministrada agora, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com Sala de Prosa. Como você viu, gente boa, ó, a Bíblia já está aberta, o mestre já está ali bonito. Ó, já dormi assim, viu? Menino. Sala de Prosa, você não pode perder. Hoje vamos conversar sobre afetos na família. Vai embora não, beleza? Então, mestre, a propaganda, Dia dos Namorados, então, as revistas de perfume, andam rodando. Se o cara não der nada, menino, o pau vai quebrar. Mas, mestre, isso é mais comercial ou isso devia ter na família, esse cuidado, essa doçura, esse afeto, esse amor? Eu acredito que o comercial, às vezes, impõe uma agenda irreal, porque não se vive a afetividade, às vezes, e naquele dia tem que dar um presente, porque o clichê social diz que tem que dar. O cara endoida mesmo. Sábado no shopping, esqueci. Esqueci. Você acredita que eu escutei uma história, o camarada que o dia dos namorados, ele esqueceu o varão. 10h30 da noite, ele lembrou. E aí correu, não tinha nenhuma floricultura aberta. Ele foi comprar, sabe onde? Na funerária. Flor é flor, menino. E aí depois a coitada da menina descobriu que foi na funerária e foi uma confusão. Ué, menino, mas flor é flor, ué. É boa. Então, mas aí, mestre? O fato é que a afetividade é uma experiência que tem que ser do dia a dia, né? O trato do dia a dia, o carinho, a comunicação, o elogio, o romantismo, esse melzinho que adoça a vida, né? Ô, mestre, mas no casal e na família, irmão com irmão, e tem aqueles ainda que tem os primos, tem os tios, que de vez em quando dá um bafafá. Nunca deu lá nos família. Dias Lopes, não? Nunca deu, não? Só tem, né? Só muda de endereço, né? Pô, Pereiróvics de vez em quando, menino do céu. Mas aí vamos tratar isso, mestre, restaurar, né? Eu acredito o seguinte, que família não é... A gente não tem a família ideal, porque ela, depois do pecado, essa família não existe, né? Toda família tem problema, toda família lida com conflito e toda família precisa aprender a viver em paz, porque o preço é menor, né? Gostou dessa aí, menina? Aprender a viver em paz. Para de brigar! Abraça uma outra aí, ó. Agora sim, eu tô com raiva, mas faz aí agora, ordem pastoral. Vamos, mestre. Então, acredito que a afetividade na família precisa criar alguns mecanismos. Por exemplo, eu li um relatório americano e um juiz da área de família disse o seguinte, que nos Estados Unidos, se o marido só dissesse isso, tchau, para a esposa quando está saindo de manhã, 50% dos divórcios não aconteceriam.
Ô Zé, ô menina, não é possível que você não despede desse homem com um beijinho. E também não abraça os filhos. Ô Zé, tchau. É, mestre. Então, acho que são gestos pequenos, mas que significam muita coisa. É um cumprimento carinhoso, é uma palavra doce. Na hora que o outro está fervendo, você abaixa a fervura, né? Porque tem hora que a gente sai dos trilhos, a gente sai da casinha. Se o outro sair da casinha na mesma hora, dá uma confusão. Ô irmão, lá no 1 Pedro diz assim, sejam fraternalmente amigos. Isso é no ambiente da igreja, da família, na vida, como é que é isso? Todo lado. Começa na família, passa pela igreja, passa pelos relacionamentos interpessoais no trabalho, na vizinhança, no convívio geral. A gente tem que lidar com o outro com respeito. Há uma regra de ouro na Bíblia que diz que você deve tratar os outros como você gostaria que os outros tratassem você. Geralmente a gente é o contrário, né, mestre? A gente quer que os outros tratem primeiro para ver se a gente vai. Mas Aí eu gostei de Roberto Ailmer, que é um psiquiatra, amigo nosso, que ele diz que nós devemos colocar compressas de ternura uns nos outros todo dia. Você estava falando comigo sobre a palavra carícia em Efésios. Efésios 5:29 diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Está falando do marido que, ao cuidar da esposa, ele está cuidando de si mesmo, que é a própria carne. Mas a palavra cuida, lá no grego, só aparece mais outra vez no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 2:7. Está falando da ama que acaricia o seu bebê. E a ideia de cuidar é de acariciar, é contato físico, é beijo, é abraço. E Paulo parece que gosta disso, que ele encerra as cartas dele dizendo saudai-vos com o ósculo santo. Santo, irmão, na sua dona, você deu o ósculo santo um pouco mais arrojado, viu, irmão? Pois é, ué. Mas olha, às vezes os pais, se a gente não cuidar, a gente vai deitar sem abraçar os filhos, sem abraçar uns aos outros, sem orar uns pelos outros. Tudo isso é ternura, gente. Isso precisa ser resgatado, restaurado. E é uma coisa, pastor, por exemplo, lá em Provérbios diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Veja bem que quando você tem uma palavra dura, o que se espera? É uma resposta dura. Dura. É igual leitinho, bateu, tomou, né? Então, a resposta branda diante de uma palavra dura é que o camarada não entrou no jogo da violência verbal. Ele recebeu o impacto e não devolveu com a mesma violência. Eu acho que esse é o grande segredo do convívio familiar em harmonia. Ô, gente boa, é a semana chamada dos namorados. Então, vou pedir ao mestre, nós vamos dar umas 6 pílulas para você aí de afetividade. Ele dá 3, eu dou 3. Dá uma, mestre. Seja mais amável no trato, nas palavras. Gente boa, surpreenda com alguma coisa que põe brilho nos olhos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e até daqueles parentes. Segunda, mestre. Não concentre nos chamados defeitos, mas acentue as virtudes. Deixa essa ira que está aí tão guardada que você diz, já confessei, já perdoei, já está perdoado. Não falamos nisso. Não está resolvido, só de você falar assim. Arruma um tempinho para vocês conversarem civilizadamente, beleza? Deixa o passado no passado. Você não é um arqueólogo, fica cavucando o passado. Casais arqueólogos, estamos chamando você para abandonar essa profissão. Exatamente. Todo dia é dia novo, dia de recomeçar. Ô mestre, e quando os filhos não quiserem conversar com você, nunca deixe de dizer que você os ama.
Nunca deixe de dizer, eu amo você. Há uma frase hoje muito conhecida no Brasil, né? Faça com moderação, beba com moderação, dirija com moderação, mas não precisa ter moderação no amor. Não tenha moderação no carinho, nos afetos com sua família, com seus irmãos. Ei, comece agora aí, ó, a família está aí. Reúne essa família aí para receber esse momento de oração. E se você estiver sozinho, ponha um compromisso no coração que o primeiro da sua família que você encontrar, você vai abraçar com os 2 braços. Beleza? Então vamos orar. Vamos. Ore, mestre. Eu oro. Mas antes de orar, é muito importante aquilo que você falou e eu queria enfatizar. A gente sempre está esperando que o outro tome a iniciativa para a gente responder. Se for bom... Se for bom, eu vou corresponder. Tome a iniciativa. Porque às vezes o outro está esperando que você faça, você está esperando que ele faça, e os 2 com fome e o prato de comida na mesa. Isso aí. Então, tome a iniciativa. Deus amado, eu te peço que tu ajudes a cada um de nós aqui a sermos mais amáveis no trato, no convívio, dentro da nossa casa, na igreja, no trabalho, enfim, nos nossos relacionamentos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, Sala de Prosa. Lembrando a você que há poder no Espírito Santo para te dar graça para realizar esse novo tempo. Esse é um oferecimento de luz para o caminho. Uma agência missionária a serviço do reino de Deus. Um abraço, gente boa. Abraço, gente. Capítulo 5 de Amós, versículo 1 ao versículo número 6, diz assim a palavra do Senhor. Ouça, povo de Israel, ouça este meu cântico fúnebre. A virgem Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz, quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel, busquem-me e vivam. Não adorem nos altares em Betel, não vão aos santuários de Gilgal ou Beceba. Pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Amém? Podem sentar, meus irmãos. A queda, ela é sempre dolorida, ela é traumática, né? Com ela vem todo tipo de sentimento ruim e pensamentos agoniantes. Parece uma flecha que entra no nosso coração. A nação de Israel estava numa situação muito difícil. Era uma situação de queda, corrompida, mas estava cauterizada. Ou seja, ela não conseguia entender a sua situação espiritual, porque eles olhavam para as suas riquezas, eles olhavam para o seu luxo, para a sua situação econômica favorável, e eles não conseguiam perceber a queda, eles não conseguiam perceber que estavam há muito tempo ofendendo a Deus, eles não conseguiam perceber o buraco, o grande buraco, a qual havia se enfiado. A idolatria campeava de forma fixa e destruidora os corações do povo, e eles estavam achando que estava tudo certo. Essa situação de achar que as coisas estão certas, eu já falei aqui, é a pior coisa que pode acontecer com a vida de qualquer um de nós.
fazer as coisas erradas e pensar que estamos fazendo as coisas certas. Amós, no capítulo 1, Deus começa a sua mensagem por meio desse profeta com uma série de julgamentos contra as nações ao redor de Israel. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, todas foram condenadas por sua crueldade, por sua injustiça, pela violência contra os outros povos. Deus, no capítulo 1, mostrava que nenhuma nação está fora do alcance de sua justiça. No capítulo 2, Deus então lança o juízo sobre as nações pagãs. E Deus volta também contra Judá, porque Judá estava rejeitando a sua lei. Se volta contra Israel, porque Israel estava oprimindo os pobres, estava vendo corrupção, idolatria, luxúria. O povo de Deus, nesse capítulo 2, Amós mostrou, não está isento do juízo dele. Pelo contrário, no capítulo 2 a gente aprendeu que o juízo de Deus será pior na igreja, porque será mais cobrado daqueles que então têm a revelação. A responsabilidade do povo da aliança é muito maior. No capítulo 3 a gente viu a responsabilidade então desse povo escolhido. E aí no capítulo 3 Deus reforçou que Israel é o povo escolhido e justamente por isso será julgado com mais severidade. No capítulo 3 a gente viu que ele revelava que os profetas eram seus porta-vozes legítimos e que a destruição viria com consequência inevitável do pecado que era contínuo. E aí no capítulo 3 ele diz: escuta um chamado, escuta a palavra de forma atenta. No capítulo 4, Amós então vai denunciar especialmente as mulheres ricas e opressoras de Samaria, as vacas de Bazã. Crítica ao falso culto em Betel, em Gilgal. Ele enumerou diversas disciplinas que Deus enviou: fome, seca, praga, guerra. Mas quando ele olhava para o povo, dizia então no capítulo 4, o povo não se voltou para Deus. E aí ele diz: contudo, nem assim voltaste para mim, diz o Senhor. Esse capítulo 4 então termina com um aviso bem solene: prepare-se para encontrar o seu Deus. E aí então nós entramos no capítulo número 5. Nos versículos de 1 a 2, Deus, por meio de Amós, canta um cântico fúnebre sobre Israel, como se ela já estivesse morta. E isso mostra a gravidade da situação espiritual do povo. Versículo 1: ouça, povo de Israel, ouça este cântico fúnebre. Verso 2: a virgem Israel caiu para nunca mais se levantar, está estendida no chão e não há quem ajude a ficar de pé. O Senhor, por meio de Amós, entoou esse cântico fúnebre, mas ele entoou esse cântico fúnebre não com prazer, não com prazer no sofrimento, mas a gente percebe que ele canta esse cântico fúnebre por ver a situação de Israel, e é como se o coração de Deus tivesse quebrado, entristecido, ao ver a situação da sua filha. A virgem Israel cair sem forças, cair sem forças para se levantar, é um pranto de um Deus que ama profundamente, mas que não ignora a corrupção do seu povo. É como se ele dissesse: eu te criei para ser santa, viva, minha, mas te afastaste de mim e agora estás caída, solitária, sem quem te socorra.
Mas, no entanto, a gente vê também por trás desse lamento que há uma luz, porque Deus ainda está cantando sobre ela, mesmo uma canção fúnebre, mas Ele ainda está olhando por ela, porque Ele ainda está falando com ela. Aleluia. E se Ele ainda fala, isso quer dizer que ainda há esperança. Então, se você ainda ouve a voz de Deus, mesmo que essa voz venha a bater de frente com você, a lhe humilhar, a lhe esmiuçar, louve ao Senhor, porque Ele ainda está falando. Então, quando Ele está falando, Ele está demonstrando a sua misericórdia com o miserável. Ele está mostrando a sua compaixão com o moribundo. A situação da filha aqui em Israel era sem forças para se levantar, mas Deus está falando com ela. A voz que chora também é a voz que chama: volta para mim e vive. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja espiritualmente caído, sem forças, sem direção. Talvez você tenha abandonado o Senhor, trocado a intimidade com Ele por rituais vazios. Mas o lamento de Deus hoje não é para te condenar. O lamento hoje é um convite eterno à restauração. Ele não cantaria se não tivesse desistido de você. Ele canta para te lembrar: ainda há vida, ainda há tempo, ainda há graça. Volte-se ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe que Ele levante do chão, limpe as suas feridas e restaure, como Ele fez com a sua filha amada. A aparência, irmãos, da religiosidade não impede a morte espiritual. O coração pode estar longe de Deus, mas Ele diz esta noite: ouça o meu chamado e viva. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo número 3, a gente vê então uma punição severa. A maioria do povo perecerá. A proporção mostra que a destruição será quase que total. E aí diz lá no versículo 3: o Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. E Deus revela então aqui uma tragédia iminente. Cidades que enviam 1000 homens retornarão com apenas 100, de 100 retornarão 10, o número é pequeno, o juízo é certo e a dor será nacional. Mas mesmo nesse quadro sombrio, há um propósito: despertar corações endurecidos e alertar os que ainda podem ouvir. Então esse texto, ele não pinta apenas um quadro sombrio, mas esse texto, ele retira do quadro sombrio um quadro de luz, de esperança, de consolo, de restauração, de ainda dá tempo, de ainda ouçam o que Deus está falando. Esse texto então mostra justamente esse Deus compassivo, misericordioso. E às vezes, irmãos, o trabalhar de Deus é que Ele permite algumas perdas para nos livrar de uma destruição ainda maior. Quando tudo parece desabar, Ele está dizendo: veja como é frágil que você confiava, volte-se para mim. Se você se sente ou sente que perdeu muito, sonhos, relacionamento, força espiritual, saiba que Deus pode restaurar a partir dos 10 que ficaram. Ele não precisa de muitos para fazer grandes coisas. Basta um coração quebrantado para começar uma nova história. Quando eu li esse texto, e quando eu mais uma vez aqui estou diante desse sermão, desse estudo, falando justamente sobre isso, quantas vezes a igreja, ela subestima, quantas vezes a gente mesmo olha para uma determinada situação e diz: aí não tem mais jeito.
Talvez muitos de nós estejam olhando agora para a congregação da Liberdade. Não, ali não tem mais jeito não. Mas é daquele remanescente que fica, que Deus restaura toda a obra. Aleluia. Aleluia. Às vezes quando eu vou conversar com alguém que quer vir participar da liderança, que quer vir estar aqui com a gente, eu digo assim, está disposto mesmo a trabalhar, a servir, a se doar, a se dar, porque se não for assim, nem adianta. Nem adianta. Porque o trabalho no ministério é isso, é se doar, é dar, é fazer, é servir, é estar disposto. Não é para ser servido, não é para ser acariciado. É para realmente arregaçar as mangas. Porque de um pouquinho que tem, Deus faz grandes coisas. Quantas vezes ao longo dos anos no nosso ministério a gente vê, mas rapaz, o culto de oração dá pouca pessoa, o culto de doutrina dá pouca pessoa. Saiba, irmãos, que é dessas poucas pessoas que sustenta toda a igreja. Ontem, aqui na nossa... Na denominação, a organização é a presidência nacional, as presidências regionais são 5 regiões, e cada região tem as suas distritais. Então aqui em Campina Grande é a primeira região e a primeira distrital. Quando uma igreja ela está com um pastor, sem pastor ou com um pastor disciplinado, a região, juntamente com a distrital, ele convoca os pastores, e eles escalam o pastor para suprir a necessidade de uma igreja local que está faltando com o pastor. Aqui em Campina Grande, nós temos a 2ª igreja congregacional. A igreja que o pastor Bolso já foi pastor. Ela agora está numa situação de que o pastor de lá está disciplinado. Então ele não pode estar ministrando. E aí, a primeira distrital, que o presidente é o pastor André, que esteve pregando aqui sobre o sono, não durma, né? Ou melhor, durma, né? Vá dormir. Ele escalou, e ontem ele me escalou para ir lá, ministrar uma palavra. Aí eu vim conversando no carro com o Irama, e a gente disse, mas Júnior, não sei como é que vai estar a igreja, mas rapaz, essa situação, será que vai ter gente lá? Eu digo, Irama, é do pouquinho que vai estar lá, do pouquinho que vai estar lá que a gente vai ver os crentes. Amém, meus irmãos? É do pouquinho lá que a gente vê os crentes dedicados, que sabem da responsabilidade, que quando chega a crise, eles não se abalam. Por quê? Porque estão no culto de oração, no culto de doutrina. Eu sei que tem pessoas que não podem estar aqui, que trabalham, ou que chegou muito cansado do trabalho, ou que está estudando. Mas tem muitas outras que talvez esteja até agora me vendo no celular ou na televisão, poderia estar aqui conosco, ao vivo, mas se acostumou a ficar em casa. Quando a crise vem, aqueles que a gente diz assim, rapaz, tem gente no Calvário que a gente só vê de 15 em 15 dias, de mês em mês, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Quando vem a crise, são os primeiros a caírem. São os primeiros a se porque não buscam essa fortaleza espiritual. Não entende essa responsabilidade. E aí Deus está falando aqui que dos 100, os 10 que ficarem, esses sustentarão a igreja. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que esteve conosco, para que juntos amanhã continuemos ouvindo a palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Até amanhã, tenham todos um bom dia. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor.
na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.